Fala trader, seja muito bem-vindo, o Herbert aqui falando. Hoje nós vamos falar de um assunto aí interessante. Hoje nós vamos falar aí sobre os 3 passos para que você possa negociar como um trader profissional. É certo que existem N fatores que você deveria compreender para se negociar como um trader profissional, mas hoje eu vou falar de 3 passos fundamentais que transformaram a minha maneira de enxergar os mercados financeiros e tenho certeza que pode transformar a sua também. Fala trader, seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade então aí ao assunto. Hoje nós vamos falar aí de 3 passos fundamentais que você deve adotar em suas negociações que mudarão a sua maneira de enxergar os mercados financeiros e, consequentemente, seus resultados. Bom, mercado financeiro é uma das profissões mais complexas que já tive a oportunidade de conhecer. E não é por menos, mercados são dominados por instituições. Basicamente, existem 2 tipos de participantes no mercado: traders profissionais e traders de varejo. E a questão aqui é que existe uma assimetria de competitividade enorme entre esses 2 participantes. O primeiro, altamente preparado, tanto em dinheiro, com capital extremamente elevado, acesso à informação privilegiada, tecnologias com alto poder de performance e com mais de 90% de todo o dinheiro negociado nos mercados financeiros proveniente dessas grandes instituições. Agora, o segundo, trader de varejo, na maioria das vezes não possui preparo algum. Como apresentam as estatísticas, que entre 75% a 95% dos traders de varejo perdem dinheiro nos mercados financeiros, pois não possuem informação qualificada ou ferramentas que lhe permitem competitividade e seu capital é limitado. Ou seja, mercados financeiros não é para qualquer um. Ou você entra no mercado para ser um profissional, ou você entrará para as estatísticas. Basicamente, se você quer obter resultados consistentes, você precisa compreender a maneira de que traders profissionais enxergam os mercados, quais são seus comportamentos e o que os influenciam e como gerenciam suas operações. Resumidamente, se você quiser ser lucrativo nos mercados financeiros, você precisa pensar e agir como um trader institucional. A partir do momento que tomei consciência desse contexto, passei a me dedicar a buscar essas informações. E hoje eu vou destacar 3 desses hábitos profissionais que literalmente podem mudar o seu jogo. Traders profissionais dominam o mercado e, por possuírem grande capital, necessitam de informação qualificada que assegurem seus investimentos. Baseado nisso, descobri que o primeiro fator que determina a tomada de decisão de um profissional são expectativas econômicas. Dados econômicos podem influenciar diretamente o valor de seus investimentos. Basicamente, esse conceito segue o seguinte raciocínio: expectativas afetam o sentimento e a percepção de valor de mercado, consequentemente são influenciados a comprarem ou a venderem um determinado ativo, ou seja, afetando a oferta e a demanda do mercado e, por último, afetando o preço. Guarde essa informação. Expectativas afetam o sentimento, sentimento afeta o volume negociado e volume afetará o preço. Portanto, note que o preço é o último pino desse efeito dominó. Preços é apenas resultado e não a causa. Se você quiser negociar profissionalmente, você precisa entender quais são as causas que afetam o preço e não utilizar somente a variação como tomada de decisão. Essa informação é atrasada e não tem capacidade de previsão de tendência de mercado. Mas vejamos melhor como podemos utilizar essa informação de expectativas econômicas para melhorar as nossas negociações. Bom, estamos aqui diante de um calendário econômico onde a gente pode verificar toda a agenda de notícias, tanto para o dia quanto para a semana. E este é o primeiro fator que determina a tomada de decisão de um trader profissional. Guarde essa informação. Não ignore contextos econômicos e notícias de mercado. Notícias de mercado são o principal drive, é o principal fator que vai influenciar e dar origem aos efeitos consequentes tanto de volume negociado quanto de variação de preço. Preço é fruto de volume negociado. Volume é fruto da percepção e sentimento de mercado em relação às expectativas econômicas. Por isso, ignorar esse fator de análise é burrice, pois é aqui que nasce toda a percepção, todo o sentimento, todo o evento origem de tomada de decisão que afetando o volume e o preço por consequência, e consequentemente tendências são criadas. Expectativas econômicas criam tendências. Se você entende como interpretar essas informações,
provavelmente você vai ter um fator de competitividade muito grande nas suas negociações, pois você está analisando diretamente o evento origem que por consequência vai afetar os preços. Basicamente, existem dois tipos de dados econômicos no mercado: dados previsíveis e dados não previsíveis. Resumidamente, um dado previsível é um dado que é facilmente interpretado por economistas e por planilhas que podem ser acompanhadas no decorrer do tempo, e que geralmente dados previsíveis são dados com maior recorrência no calendário econômico, como PMI, taxa de desemprego, entre outros dados que têm uma agenda já pré-definida no calendário econômico. Esses dados, por serem de fácil acompanhamento, também possuem uma fácil interpretação e, por consequência, um poder de previsibilidade muito próximo dos seus resultados. Já por outro lado, um dado econômico não previsível são aqueles dados que nem sempre têm uma certa recorrência no calendário econômico e muitas das vezes são eventos econômicos que afetam o mercado de surpresa, tanto de agenda econômica como eventos externos, como é o caso, por exemplo, do que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. Esse é um evento econômico não previsível, ninguém consegue prever esse fator e nem as consequências que isso vai gerar. Então, isso gera muita incerteza. Um outro exemplo muito comum nos mercados, que é uma das coisas que mais afeta a tomada de decisão de grandes players, são discursos de bancos centrais. É muito difícil se prever o roteiro de um discurso. E por causa disso, existe um fator de imprevisibilidade muito grande. E por consequência, insegurança e medo tomam conta do mercado em relação àquele discurso. Portanto, o ativo que é relacionado àquele discurso naturalmente vai sofrer com um sentimento aí mais pessimista ou neutro nos mercados financeiros. Isso acontece com muita frequência e se você consegue interpretar isso, facilita em muito as suas negociações. Deixa eu te dar um exemplo para que a gente possa ilustrar esse contexto e você possa compreender melhor. Digamos, por exemplo, que você está planejando de passear com sua família e está indo para a praia, num final de semana. A atitude mais prudente que você deve tomar é, no mínimo, entrar num site ou em algum portal de notícias onde permita que você tenha a informação de qual será a previsão do tempo para aquele dia. Bom, se você quer ir para a praia, imagino que você deseja tomar um banho de sol. Então, isso significa que se você não tiver a informação de como vai estar o tempo para aquele dia, você pode sofrer as consequências de pegar um dia chuvoso. Nos mercados financeiros é a mesma coisa. Assim como a previsão do tempo vai te trazer um otimismo ou um receio do que vai acontecer naquele dia, daquela programação, dados econômicos têm a mesma função. A função de você analisar um dado econômico é você interpretar qual vai ser o clima daquele dia ou qual vai ser o clima daquela semana para um determinado ativo. Vai ser um clima mais otimista ou vai ser um clima pessimista? Um clima mais otimista seria um dia de sol, por exemplo, teoricamente fazendo analogia ao exemplo em questão. Ou um dia pessimista seria um dia de chuva. Então, naturalmente, se você tem um dia mais otimista para o seu banho de sol lá na praia, para o seu passeio, você não vai se preocupar tanto em levar apetrechos para te proteger contra a chuva, como guarda-chuva, por exemplo, ou blusa contra o frio. Você não vai se preocupar tanto com isso. Agora, se lá está marcando pelo menos no primeiro ou no segundo dia chuva, provavelmente você vai se preocupar com esse contexto. Você vai levar um guarda-chuva, vai levar uma blusa de frio e buscar uma segurança por causa dessa expectativa de dados mais previsíveis, imprevisíveis, ou seja, vai chover. No mercado financeiro, essa análise de expectativa econômica, ela tem a mesma função de analisar qual que vai ser o clima para aquele dia. Se eu tenho previsibilidade nos dados econômicos, eu provavelmente vou ter um dia mais otimista. Agora, se eu não tenho previsibilidade nos dados econômicos, que seria o exemplo de um dia de chuva, eu vou buscar proteção. É natural o mercado financeiro buscar proteção em relação àquele determinado ativo. Um exemplo mais prático, digamos, por exemplo, olhamos aqui agora que nessa terça-feira, agora dia 2 de agosto, de madrugada nós vamos ter a decisão da taxa de juros do Banco Central da Austrália e provavelmente nós teremos aí discursos referente a esse Banco Central. Vejamos aqui, por exemplo,
às 11 da manhã nós vamos ter discurso do Evans, do presidente do Fed de Chicago, né? E ofertas de emprego, né, às 11 horas da manhã. Nós temos aí um dado que teoricamente é mais previsível e um outro dado não tão previsível. Um discurso de um banco central, ele tem muita imprevisibilidade no que diz respeito ao roteiro, por mais que economistas já tenham acompanhado os discursos anteriores, né, e o tom da conversa dos presidentes, dos responsáveis por esse discurso, mas sempre é difícil você interpretar ou prever com muita proximidade o resultado provável desses discursos, porque a gente nunca sabe qual vai ser o roteiro. E, naturalmente, grandes instituições, assim como um dia de chuva, procuram proteger seus investimentos. Lembre que o capital desses participantes é extremamente elevado, e para não correrem o risco da imprevisibilidade ou serem surpreendidos diante desse discurso, eles buscam refúgio para os seus investimentos. Naturalmente, o dólar para esse dia tende a ficar mais neutro ou dovish, né, que é um sentimento mais pessimista em cima do dólar. Por quê? Mercados naturalmente vão começar a buscar refúgio em outros mercados, vão comprar euro frente ao dólar, vão comprar libra frente ao dólar, entre outros mercados, principalmente mercados considerados mais como refúgio, né, como ien, franco, né, vão começar a buscar refúgio nesses outros mercados, vão comprar ouro, vão comprar petróleo. Naturalmente, esses mercados que são cotados em dólar vão começar a ganhar mais valor por causa dessa imprevisibilidade do resultado que vai estar acontecendo no dólar americano. Então, naturalmente, os mercados vão começar a buscar um refúgio maior. Ok? Então, isso basicamente são expectativas econômicas. Não ignore contextos econômicos, nem notícias de mercados, pois elas afetam diretamente a percepção e o sentimento dos investidores. Nós não estamos nos referindo a um balanço econômico, você entender de contextos econômicos em si. Eu me refiro a expectativas econômicas. E quando a gente fala de expectativas, nós estamos falando de sentimento, ou seja, de um otimismo ou de medo, de aversão a risco. Se eu estou otimista, a probabilidade de eu investir capital é muito grande, de eu comprar aquele ativo. Se eu estou com medo, eu não vou comprar aquele ativo, eu vou buscar um refúgio, eu vou vender aquele ativo e vou comprar outro que me proporcione uma rentabilidade melhor. Agora, o segundo fator que influencia diretamente a tomada de decisão de traders profissionais, esse, a partir do momento que eu tomei consciência dessa informação, até me surpreendeu um pouco, pois imaginava que traders profissionais tinham a oportunidade de negociação em todos os aspectos temporais de mercado, né? Mas não é bem assim. Traders profissionais possuem uma característica muito única e que favorece muito a lucratividade das suas carteiras. O segundo fator de grande influência da tomada de decisão de um trader profissional está relacionado diretamente a tendências de mercado. Traders profissionais, traders institucionais, que é a maior parte desses participantes, eles também atuam no mercado como provedores de liquidez, sempre fazendo a contraparte dos participantes. Ou seja, é natural que muitas das vezes, quando mercados estão subindo, traders profissionais estão provendo liquidez para esses participantes que estão comprando. Na contraparte também, quando mercados estão caindo, é natural, em alguns momentos de mercado, traders profissionais estão provendo liquidez para aqueles que estão vendendo. Existe uma lógica na gestão desse aspecto, eu comento mais sobre esse assunto no livro. Se você tiver a oportunidade de adquirir o livro, você vai encontrar um capítulo falando sobre ciclos de mercado e como institucionais lidam com esse contexto. Mas, resumidamente, traders profissionais atuam como especuladores e também atuam como provedores de liquidez. Buscando informação para compreender, então, em que momento é que traders profissionais ganham dinheiro nos mercados financeiros. Mercados financeiros, basicamente, existem duas fases, tá? Fase onde o mercado ele está consolidado, ou seja, em equilíbrio, ou seja, ele está andando lateralmente, né? Como as pessoas, traders de varejo conhecem, né? O mercado está lateral, mas na prática nós estamos um mercado lateral, nada mais é do que um mercado em equilíbrio de liquidez. Existe um excesso de liquidez acima do preço e um excesso de liquidez abaixo do preço, o que comprime o mercado, fazendo com que os mercados fiquem trocando lote num curto espaço de período de negociação ali. Esse é um mercado em equilíbrio, um mercado em consolidação.
Um segundo cenário é um mercado de forma direcional, onde existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. O mercado está se deslocando de forma direcional. Traders profissionais, naturalmente, ou provedores de liquidez, tendem a manter em equilíbrio o saldo das suas carteiras, das suas operações, ou até mesmo administram pequenas perdas, provendo liquidez para o mercado, quando os mercados estão em consolidação. Porém, ganham muito dinheiro a partir do momento que os mercados se tornam direcionais, pois, naturalmente, traders profissionais sempre vão ter ordens de compra quando os mercados estiverem subindo a seu favor e ordens de venda quando os mercados estiverem caindo também a seu favor. Que traders profissionais buscam constantemente otimizar operações de tendências e criam estratégias de continuação de tendência. Este é o segundo fator que pode mudar a sua tomada de decisão e os resultados das suas negociações. Assim como traders profissionais, busque otimizar estratégias de continuação de tendência. Opere a favor de tendência. Evite negociações de reversão, evite negociações de consolidação e busque otimizar negociações direcionais. Busque otimizar negociações de forma a dar continuidade a uma determinada tendência. Vejamos alguns exemplos para ilustrar esse contexto. Traders profissionais, naturalmente, quando os mercados estão em consolidação, eles estão atuando como provedores de liquidez para aquele mercado. Ou eles estão naturalmente acumulando posição para criar uma tendência de alta, ou eles estão distribuindo o lote já com a intenção de criar uma tendência de queda. Lembre que traders institucionais são os únicos participantes que têm um poder financeiro para deslocar preço, para distorcer volume do mercado. Traders de varejo não criam tendência, não afetam variação de preço. Somente um institucional tem poder de criar uma tendência ou afetar a variação de preço. Naturalmente, traders institucionais evitam fazer negociações de grande peso, de grande volume, quando os mercados estão consolidados, no sentido que eu digo de grande volume, para tentar alcançar a lucratividade nesse curto período de tempo. O inverso é proporcional. Muitas das vezes traders de varejo buscam fazer traders curtos como scalping, giro, quando os mercados estão presos, ao invés deles aproveitarem trades que são mais direcionais. Então, resumidamente, basicamente é isso que você precisa entender. Evite trades onde os mercados estão em consolidação e busque otimizar trades onde os mercados estão de forma direcional, de forma mais limpa, como esse exemplo que a gente pode ver na tela. É muito difícil interpretar o que está acontecendo nesse momento. Porque o mercado ele está consolidado, então a gente não tem um sentimento definido de mercado. Outro fator, o excesso de informação, pelo excesso de indicadores ali nessa tela, indicadores ainda nativos da plataforma, ou que não tem previsão nenhuma de preço de mercado, pois são indicadores atrasados. Agora vejamos alguns exemplos de como traders institucionais operam. Eles buscam atuar no mercado financeiro de forma direcional, otimizando estratégias onde a tendência ela é muito mais clara, muito mais definida. Vejamos um exemplo do que aconteceu nessa operação, na operação de venda no ouro, onde nós temos aí a possibilidade de interpretar o sentimento de mercado. Note que o ativo ouro à direita, nós temos aí uma tendência muito clara, muito definida de queda, enquanto o dólar CHF, que é uma correlação muito próxima ao índice do dólar, que permite ter uma sensibilidade de sentimento da cotação em relação ao ouro é cotado em dólar, então se eu tenho a sua cotação se fortalecendo, assim como o gráfico à esquerda pode mostrar, numa tendência de alta clara e muito bem estabelecida, nós temos então, ou seja, o que eu gosto de chamar de assimetria, um trade de assimetria, uma divergência de volume, onde a cotação está fraca, portanto, a base ela tende a se valorizar. Quando a gente entende essa informação, facilita muito a compreensão e nós temos aí a oportunidade de um trade de tendência. Quando nós analisamos o mercado, a gente pode observar que a tendência ela é nítida. Dólar subindo, portanto, o ouro tende a cair, como a gente pode ver nitidamente. Vejamos outro exemplo que aconteceu no petróleo. A percepção é a mesma. Observe que a clareza de informação é muito limpa, é um trade limpo. Nós temos o gráfico à direita do petróleo, o petróleo nitidamente com fluxo vendedor,
E do outro lado, à esquerda, nós temos aí também a sua cotação, um ativo correlacionado, dólar CAD, que trabalha aí como cotação de mercado, né? Nós temos aí uma tendência, um mercado vindo aí de uma tendência bem definida de alta, o que permite a gente ter uma oportunidade de fluxo vendedor no petróleo. E como a gente pode ver, né, na imagem, a facilidade de interpretação, de otimizar essa operação a favor da tendência é muito grande. Vejamos outro exemplo também que aconteceu no dia 7/7, né, de 2022, uma operação que eu gosto muito, uma operação de risk-on, né, uma operação de apetite ao risco. Mercados estão otimistas com contextos econômicos do dia para aquele dia, portanto a volatilidade, o medo de mercado ele cai, como a gente pode ver pelo índice do VIX. O índice VIX, né, à esquerda, é um índice que mede o medo de mercado. Então nós temos o índice caindo, ou seja, a aversão ao risco é baixo, o medo da volatilidade dos mercados está baixo, o que favorece a percepção e a tomada de risco do mercado. E a gente pode ver nitidamente, né, que o índice Nasdaq segue um fluxo aí comprador muito intenso, muito bem definido, o que facilita muito a interpretação, otimizar essas operações. Nós temos aí uma referência, uma correlação de cotação, né, que nos dá a percepção de entrar a favor de uma tendência já definida, com sentimento definido. Nós podemos ver que o mercado segue a favor desse contexto. Outro exemplo que aconteceu no dia 14/7, a gente pode ver nitidamente aí, mini dólar, contrato futuro aqui na Bolsa Brasileira, B3. Nós temos aí, de um lado, o dólar index, né, o índice, a cesta das principais cotações frente ao dólar americano, com uma tendência nitidamente definida de alta, o que nos traz a percepção que o dólar futuro também seguirá um fluxo comprador. Portanto, o mercado, na sua abertura, faz uma correção após um movimento, né, de fluxo comprador, e nessa correção nos deu a oportunidade de entrar a favor da tendência. Observe que todos os exemplos aqui em questão são trades a favor da continuação da tendência. Esse é um trade, uma estratégia que eu chamo de assimetria. É um trade onde já entra com uma tendência definida. Traders institucionais são operadores seguidores de tendência por natureza, por dois fatores principais. Primeiro, pela otimização da leitura. É muito mais simples, é muito mais fácil você compreender a continuação de uma tendência do que uma reversão ou do que uma saída de uma consolidação, como a gente viu no primeiro exemplo. É muito difícil tentar operar quando o mercado se encontra nesse ponto. Agora, é muito mais simples operar quando o mercado ele está nítido, qual que é a direção do mercado. É muito simples. Vejamos outro exemplo para concluir o raciocínio. Outro exemplo que aconteceu no dia 19/7, né? A percepção de medo do mercado. A percepção de medo do mercado ela se encontra bem baixa, né? Com o VIX, o índice do medo, caindo significativamente, caindo bem, o que nos dá a percepção que mercados de risco tendem a seguir um fluxo comprador. E ao olhar à direita, nós temos aí o SP500, né, seguindo uma tendência já definida para o dia. E na abertura dos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de entrar a favor da tendência. E mais uma vez, se provando que é muito mais simples operar a favor da tendência do que tentar operar outros contextos durante uma consolidação. Lembre desse segundo fator. Busque operações a favor de uma tendência. Traders profissionais, traders institucionais são seguidores de tendência. Busque otimizar as suas negociações sempre a favor de uma tendência já definida. O terceiro fator que determina que a decisão de um trader profissional nas suas negociações, ela está relacionada diretamente à gestão de risco e fator de lucro operacional. Essa informação ela é fundamental se você quer se tornar um trader profissional. Você precisa dominar o que diz respeito a dados estatísticos de gestão. Você precisa entender gestão de risco e precisa dominar fator de lucro. O fator de lucro também está atrelado diretamente ao segundo fator, que é seguir tendência. Um dos motivos de traders profissionais seguirem tendência é exatamente o que diz respeito a fator de lucro. Naturalmente, você tem um risco limitado quando você está seguindo a tendência, ou um risco muito curto, muito pequeno,
quanto o seu fator de lucro ele tende a ser praticamente quase que ilimitado, alcançando 3, 4, 5 vezes para 1 o seu risco operacional, porque você entra a favor da tendência e a tendência, você só sai da operação naturalmente quando a tendência começa a se firmar uma inversão, ou quando o seu take profit é atingido, que naturalmente tende a ser 2 a 3 vezes maior do que o seu risco. Por esse contexto, né, é fundamental você dominar essa informação. Agora, muitos dos traders se perguntam, nossa, mas será que de fato essa informação ela é importante? E eu diria que sim. Não só diria, mas como eu posso provar para você. O fator de lucro e gestão de risco operacional ele é determinante na sua lucratividade. Você pode até ter uma boa análise, né, no que diz respeito a notícias, expectativas notícias, entrar a favor da tendência, mas se você não tiver e não dominar esse terceiro fator, gestão de risco e fator de lucro operacional, eu lamento, mas dificilmente você vai alcançar lucratividade nas suas operações. Vejamos alguns exemplos práticos para simular esse contexto de informação, para que a gente possa interpretar corretamente o que diz respeito a essas estatísticas. Vejamos aqui na tela, nós temos aí algumas informações importantes. Observe que nós tivemos aí um total nesse exemplo de 12 negociações. Agora vamos analisar alguns aspectos fundamentais que determinaram a lucratividade dessas operações. A primeira delas nós temos aí que naturalmente a maioria dos traders iniciantes observa e muitas das vezes apenas observa isso, né, que é o êxito, né, ou seja, a performance. Observe que nós tivemos aí um total de 66% de performance, de êxito nessas negociações, desse total de 12 operações, sendo 8 positivas e 4 negativas. Uma lucratividade muito boa, porém não determina, né, um erro grave da maioria dos traders iniciantes, inclusive eu comento isso no livro. Eles têm uma sede de buscar o setup ou a configuração perfeita que dê uma alta performance, um alto êxito operacional com 80%, 90%. E diria para vocês que traders institucionais não se preocupam com isso. Vale muito mais o que diz respeito à sua gestão de risco e fator de lucro do que necessariamente você ter um sistema perfeito com alto êxito operacional. Traders profissionais buscam operações com maior fator de lucro do que necessariamente um alto êxito operacional, pois isso tira o peso e a necessidade de estarem certo. Existe uma frase que eu gosto muito de George Soros, que ele diz o seguinte: a questão aqui não se trata de você estar certo ou estar errado, mas se trata do quanto de dinheiro que você ganha quando você está certo e o quanto de dinheiro você perde quando você está errado. E é exatamente esse o ponto. Se você quer ser um profissional, é isso que interessa no final. É o quanto de dinheiro que você coloca no teu bolso. É certo que se você tiver um alto êxito operacional, isso pode acontecer quando você alcança um nível de conhecimento profissional, porém, não é o fator principal que vai determinar a sua lucratividade. A questão aqui não se trata de você ser perfeito em suas operações, mas sim de ser lucrativo. E o que vai fazer você de ser lucrativo não é o seu êxito, mas é o seu fator de lucro. Isso é determinante e vou te mostrar alguns exemplos que vai provar esse contexto. Observe que nesse exemplo nós tivemos aqui uma média de lucro de negociação de $200, 207 dólares. A cada ordem positiva, $200. E observe que se eu tivesse, e eu tenho uma média de perda nas minhas negociações de $108. Vamos fazer alguns cálculos só para que você possa compreender melhor o que diz respeito a esse contexto. Vejamos, por exemplo, eu tive então $207 em média de ganho para cada ordem positiva, enquanto eu tive $108 de ordens negativas, né, percas, na minha média de percas para cada ordem negativa. Ou seja, o meu fator de lucro operacional nessa questão foi de 1,9. Observe que esse fator de lucro causado na minha média de ganho para a minha média de perca foi determinante para o meu resultado final.
Observe que o meu resultado final, existem dois tipos de fator de lucro, tá? Para a gente compreender melhor, vou comentar um pouco sobre isso. Existe o fator de lucro relativo, né? Ou fator de lucro operacional, que se trata da média de ganho para sua média de perca, que é exatamente esse exemplo que a gente está mostrando aqui, o que determina, o que afeta diretamente no resultado final das suas operações. Ele é tão importante quanto o resultado final. Porém, o fator de lucro que a gente vê aqui apresentando 3,8, ele está te apresentando o fator de lucro final. Mas esse fator de lucro real, né, como existe o relativo, o fator de lucro relativo, que é o resultado da média de ganho pela média de perca, e existe o fator de lucro real, que é o resultado do lucro bruto, ou seja, a soma de todas as suas ordens positivas pela soma de todas as suas ordens negativas. Esse é o lucro real, que é o contabilizado aqui naturalmente, né, no relatório. Esse fator de lucro que está apresentado de 3,8 é o fator de lucro real, é a soma de todo o meu lucro bruto, todas as ordens positivas, dividido por todas as ordens negativas. Esse é o meu fator de lucro real. Mas o que determina o meu fator de lucro real? Sempre vai ser o seu fator de lucro relativo, ou seja, a sua média de perca pela sua média de ganho. Perdão, sua média de ganho pela sua média de perca. Como assim? Significa que se a minha média de perca fosse maior, por exemplo, 207, vamos fazer um exemplo só para vocês possam compreender. Nós tivemos um fator de lucro aí de 1,9 por operação, o que foi determinante para o lucro final, para o meu fator de lucro real ser elevado no final desse contexto da análise das operações. Agora, digamos que o meu fator de lucro relativo, que é relacionado diretamente a cada operação que eu faço, tivesse sido diferente, o meu fator de lucro relativo. Observe que se eu tenho $207 para cada ordem positiva e tivesse ali aproximadamente 190, por exemplo, para cada ordem negativa. Observe que o meu fator de lucro seria de quase 1 para 1. Diminuiria muito o resultado final das minhas operações. Como assim? Vejamos, por exemplo, 207 vezes 8. Meu lucro bruto das minhas negociações foi um total de 1.656. Agora vejamos, por exemplo, se minha média de perca fosse de 190, como no exemplo em questão, o que alterou o meu fator de lucro relativo foi de $760 de prejuízo, maior do que os 435 que foi realizado. E observe que isso afetaria diretamente, né? Afetaria diretamente o meu resultado final, de apenas $896 de lucro no final. O que é bem abaixo do lucro líquido total realizado no final de 1.222. Observe agora que 1.658 dividido por 700, isso, né? Vamos salvar aqui, 1.658, 190 vezes 4, opa, 190 vezes 4 é igual a 760. Se a gente pega 1.658 dividido por 760, observe que o fator de lucro real final, que é 3,8, agora caiu para 2,18. Note que essa análise estatística é fundamental. Traders profissionais, eles entendem que é mais importante a gestão de risco e seu fator de lucro operacional por ordem, né, do que nesse outro fator sequer, como o êxito, por exemplo. Vejamos alguns exemplos para que a gente tenha maior clareza de informação. Observe que nós estamos aqui diante de uma planilha, tá, de estatística operacional, onde a função dela é exatamente essa, analisar a performance estatística e a importância do fator de lucro operacional em relação à gestão de risco. Existem alguns dados aqui padrão que a gente vai deixar só para fins estatísticos, para análise. Observe que nós temos aí um saldo inicial de $1.000, 10 operações, um êxito operacional de 50%, ou seja,
A cada 10 operações eu tenho 5 ordens positivas e 5 ordens negativas, certo? 1% de risco, então a nossa média de ganho aqui nesse exemplo, tá, vai ser de apenas $10. E a nossa média de perca, perdão, nosso risco por trade é de $10, ok? Então nós temos aí um risco já pré-estabelecido. Agora, observe que nessa configuração que a gente se encontra, 50% de êxito com 1% de risco a cada 10 operações, observe que a gente permanece em break-even. Né? O saldo final é $1.000. A gente não tem lucro, mas também não tem prejuízo, ok? Independente se aumentar o risco operacional. O resultado final permanece o mesmo, porque eu estou com um êxito operacional de 50% e o mais importante, eu estou com um fator de lucro médio, que é o fator de lucro relativo de 1 para 1. Observe que o fator de lucro ele é determinante no resultado final. Observe o que acontece se eu simplesmente alterar o fator de lucro para 1,5. Observe que naturalmente eu permaneço com as 5 operações com 50%, mas o simples fato de eu subir o meu fator de lucro médio, que significa, por exemplo, observe que aqui está acontecendo que a cada ganho que eu tenho, eu ganho $15, mas cada perda que eu tenho permanece o meu 1% de risco de $10. Ou seja, 15 dividido por 10, eu tenho um fator de lucro de 1,5 vezes ao meu risco operacional. O fator de lucro ele é extremamente determinante no seu resultado final das suas operações. Se você não entende isso, dificilmente você vai conseguir alcançar consistência nas suas operações. Você precisa trabalhar e desenvolver toda essa gestão. Isso é fundamental para o seu resultado. Note agora que se eu trabalhar somente performance e manter o meu fator de lucro 1 para 1 e subir para 60% a taxa de êxito, ou seja, eu tenho 6 ordens positivas e 4 negativas, eu tenho um lucro de $20, de 2%. Observe que é mais interessante você subir o seu fator de lucro e manter a sua taxa de performance para 1,5 que seja, que o resultado final seu é maior do que se você tentar aumentar a sua taxa de êxito. O fator de lucro ele tem mais vantagem de você trabalhar ele do que necessariamente a sua taxa de êxito. Como a gente pode ver, novamente, vamos voltar. Eu vou trazer de volta para 1 o fator de lucro e vou subir para 60%. Observe que 60% de êxito, ou seja, 6 ordens positivas para 4 negativas, eu alcanço 2% de rentabilidade somente da conta, com $20 de lucro. Só que se eu manter o meu êxito com 50%, eu perco metade das vezes e ganho metade das vezes, mas o meu fator de lucro eu vou subir apenas meio ponto, ou seja, 1,5%. Ou seja, o que isso significa? Eu ganho 3%. É mais lucrativo eu trabalhar o meu fator de lucro, meu risco-retorno das minhas operações, do que tentar aumentar o meu êxito operacional. Traders profissionais, traders institucionais entendem isso e buscam aumentar o seu fator de lucro cada vez mais. Observe o que acontece se eu subir para 2 para 1. O meu fator de lucro, o meu rendimento a cada 10 operações sobe para 5%. Agora, imagina o que tem que acontecer se eu tivesse com 1 para 1, trabalhando 1 para alcançar os 5%. Eu tenho que subir pelo menos, observe, olha, em torno de 70%, em torno de 80%, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Essa informação ela é extremamente importante. Note que para mim eu superar 5% de rentabilidade a cada 10 operações, eu precisei ter uma taxa de 80% de êxito, com risco-retorno de 1 para 1. Muitos traders iniciantes têm a sensação de que isso é mais fácil. E na verdade é muito mais fácil você trabalhar um fator de lucro, porque você trabalha menos, você tem a menor necessidade de estar certo e você continua ganhando dinheiro. Porque aqui observe que você vai ter que ter 8 ordens positivas e apenas 2 erros. Já agora, se você ainda permanecer com 50%, metade dos trades positivos e metade dos trades negativos, o que acontece? Você tem 1,5 somente. Se você subir para 2 para 1,
você já alcança um total de 5% de rentabilidade. E quanto maior esse fator de lucro, 2, 3 para 1, maior a sua rentabilidade com o mínimo de esforço. O segredo aqui do fator de lucro está ligado diretamente a essa gestão, entende? É esse ponto que a gente vai trabalhar, que é importante trabalhar, tá ok? Esse é o terceiro fator, gestão de risco e fator de lucro operacional.